gostaria de falar um pouquinho de uma coisa que não tem, aparentemente não tem muita relação direta, talvez, que é o equilíbrio das gerações. Isto o que é que significa? É normal, é positivo, é conveniente que a geração nova que surge vai procurar resolver os problemas que encontra. E isso às vezes incomoda os mais velhos. Porquê? Porque os mais velhos também já, na sua época, resolveram problemas e acham que já está, é o suficiente. E que as coisas deveriam continuar assim. E isto realmente não é certo. Porquê? Porque um problema resolvido cria outro problema a resolver. Quer dizer, quando isto se vê muito bem nos países da Europa, eles resolveram muitos problemas económicos, isso resolveram. Agora, esses problemas, por sua vez, já criaram novos problemas. De quê? De justiça, enfim, de muitos tipos. E a nova geração, quando começa a ter voz ativa, procura resolver. E os mais velhos? Os mais velhos, em geral, não gostam muito de ver isso. O que é preciso? É que aproveitar as duas forças. Aproveitar os mais velhos e os mais novos. Estou falando de uma forma ideal, mas deve haver um esforço nesse sentido, parece-me a mim. Porquê? Olha, os mais velhos têm a experiência. E isso é muito importante. Os mais novos têm a capacidade de se meter a fazer coisas difíceis, muitas vezes. Que os mais velhos já não têm. Os mais velhos já querem mais calma, que as coisas continuem como estão, eles conhecem, não gostam muito de variações. A gente mais jovem é capaz de se meterem a realizar empreendimentos difíceis e que exigem muita capacidade física, até, em geral, e que os mais velhos não têm. Porque os mais velhos também já sabem como as coisas custam, já apanharam muito. Eles não querem entrar em soluções novas porque sabem que aquilo vai trazer problemas, exigências, etc. De esforço, de inovação. E às vezes também vão se encontrar com problemas insolúveis. Foi muito esforço e não chegam a realizações. Não? Isto que interesse tem para nós? O interesse é muito simples, nas famílias. Na família, normalmente, tem gente já mais velha e gente mais nova. É importante um equilíbrio dessas duas gerações, é muito importante. Os avós são importantíssimos. Agora, os filhos e os netos são importantíssimos. Têm que pensar todos por igual? Não têm. O que teriam era que unir forças. Os mais velhos ouvirem com atenção, os mais novos ouvirem com atenção os mais velhos e tirar daquela experiência que eles têm também algumas orientações para a sua vida ou para empreendimentos em que estão metidos. E os mais velhos, agradecer muito que haja gente forte, com capacidade, com entusiasmo, que se meta a desenvolver as coisas. Senão, olha, eu quando vou alguma vez, pouco, mas enfim, vou alguma vez à cidade onde sou, onde nasci, e achava muita graça. Porquê? Eu conhecia praticamente toda aquela velhada. Passava pelas ruas com as suas lojas, eram os mesmos, um pouquinho mais gordos, um pouquinho mais velhos, mais baixinhos talvez um pouco, mas eram os mesmos, mais ou menos. Lá é muito mais tradicional. As pessoas compram um emprego, às vezes, até o fim da vida, não é?
Por exemplo, o meu pai, só é um extrazinho. O meu pai tinha uma loja de tecidos e uns empregados, o mais velho. Aquilo era como família, não eram vários, mas este mais velho, ao chegar aos 70 anos, tinha que deixar. O emprego é só por lei. Tinha que deixar o emprego. Pois ele ia lá todo dia à loja, porque ele não era capaz de ir ao banheiro em sua casa, já estava tão habituado. Para ele era impossível ir ao banheiro em casa. Ele ia ao banheiro de lá. Isso está mal. Olha, toda a gente lá achava, lá ia, até bebia um pouquinho, a gente também sabia, criava um pouquinho de caso, mas estava tudo mais ou menos, mesmo os próprios fregueses também, eram compreensivos com estas situações. Isto formava um pouco de ambiente familiar também, que era bom. Era bom. Então, ver, vai. Tem problema. E por que é que eu falo disso? Vocês vejam, agora trazendo para as vossas famílias, para a vossa casa, para o vosso dia a dia, que se deve dar atenção aos mais novos, ouvi-los, dar-lhes atenção e ver o que é que ouvir com abertura para ver que estão trazendo às vezes ideias muito boas, não é? E aconselhá-los também com bom senso quando se vê que há um exagero na forma como eles estão tratando os problemas. Dar uma opinião sensata, equilibrada, não querer mandar sempre. Mas, agora, se são os pais, estou falando ali era dos avós, se são os pais têm que ter uma atitude que é um pouquinho difícil, que é compreender os filhos, falar, e ao mesmo tempo têm que educar. E às vezes tem que dizer não. Atualmente não se diz não, está errado. Quer dizer, os mais novos parece que podem fazer tudo, que está tudo bem, não é verdade. Há coisas que são para dizer não, basta e cabe. Muito, muito pouco. Eu fui educado dessa forma e agradeço aos meus pais. Quantas vezes me disse um não assim? Muito pouco. Quase nem mas quando dizia não, era a sério. Não brincava em andamento. E nós nem nos passava pela cabeça de contrariar. Os tempos passaram, o modo de ser das pessoas é diferente, não se pode atuar exatamente como no passado, não é conveniente até. Mas as ideias gerais devem permanecer. Quais? Olha, por exemplo, falta de educação. Há coisas que não compreendem. As pessoas devem ter um mínimo de educação. A educação que é? São modos de conviver que acabam sendo gratos para todos e que facilitam a convivência do dia a dia. Por exemplo, um filho que falta ao respeito aos pais está muito errado. Não pode ser permitido. É preciso bater, é preciso... Não. É preciso tomar uma posição clara, isto desde o primeiro momento. Que nem passe pela cabeça dos filhos serem deseducados com os pais. Com os pais, ou os avós, ou assim. Ao mesmo tempo, os pais têm que ter o bom senso e o equilíbrio para não querer estar constantemente mandando, serem os ditadores. Está errado. E têm que se alegrar com os filhos, ouvir-os falar. Eu me lembro, quando era mais novo, com o meu irmão, no almoço, no jantar, que nós queríamos mudar o mundo, aquela idade dos 16, 17, 18 anos, 15. E
para mudar o mundo nós íamos matando gente. A certa altura já estava, a sala de jantar estava cheia de sangue já. Havia sangue por todo lado. E o meu pai e a minha mãe, ouvindo com tranquilidade, nós matávamos aquela gente toda para conseguirmos o bem do mundo. Não é? E chegava um momento que aquilo era tão idiota que ele dizia, bom, tenha razão ou não tem, isto é assim. E dizia, acabou o assunto. Como nós vimos que aquilo, ele tinha razão, era objetivo, calávamos e pronto, e mudávamos o assunto. Porque nós tínhamos ido longe demais. Aí se dá esse equilíbrio entre as gerações. E procurar que em casa haja um ambiente grato, bom, é que os filhos tenham confiança nos pais e que estejam agradecidos pela dedicação que os pais têm em relação aos filhos, o esforço. Mais ou menos naquela idade não se vê as coisas claramente, mas tem o suficiente para saber o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio. Não é? Agora, ver se eu consigo esclarecer um pouco mais. Contaram-me que aqui uma senhora veio, tinha 2 filhos, e veio agradecer, acho que foi aqui. E veio agradecer a forma como tinham ajudado os filhos. Porquê? Porque disse, os meus filhos eram mal criados, não me respeitavam, não tinham hora de deitar, não tinham hora de levantar, não tinham hora de estudo. Passou um tempo e os filhos mudaram. Passaram a respeitar a mãe, passaram a ter horas de levantar e de deitar e de estudar. Quer dizer, houve uma mudança substancial na vida deles. Bom, eu diria, seria muito bom que nós caminhássemos nesse sentido. Conseguir equilíbrios. Não é que os pais estejam prendendo os filhos, não, mas, olha, certas coisas estão erradas. Por exemplo, um rapaz de 15 anos pode sair a uma noitada e que vem às tantas da manhã. Errado. Objetivamente está errado. E os pais que têm que fazer é dizer, não, só. Agora, ao mesmo tempo, também tenho que ter confiança nos filhos e que eles tenham liberdade, mas que praticamente parte dos filhos a compreensão do que é certo. De tal forma, por exemplo, como é que os filhos escolhem os seus amigos? Eu vos posso dizer, eles vão escolher, se foram bem educados, amigos, iriam por causa deles, eram como irmãos. Isso é assim. Então, não há problema. Agora, se não foram bem educados, todos os rapazitos novos, moças, procuram ter um grupo, é o normal. Agora, o grupo pode ser muito bom ou perigoso até, porque é muito absorvente o grupo. E quem entra, se não tem personalidade, vai atrás. A maconha, a droga, isto, aquilo, eles entram. São arrastados. Agora, se eles têm personalidade, se em casa tiverem uma boa educação, se são equilibrados, eles não entram, eles escolhem o grupo. Isso vocês têm que conseguir. E não é batendo e tal que isso se resolve. É tendo responsabilidade e se impondo com naturalidade aos filhos. Porque dão bons exemplos. Bom. Acho que, eu não sei, as ideias principais são estas. O resto eu gostava já mais dentro da religião. Vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma
Vamos embora. E não mantive muito tempo aqui. O orador ideal é o que fala pouco. Não é? Já estava dormindo. Não, é lá na assim. Pronto, então é isto. Vamos embora, vamos? Retinha com os palmeirenses. Olha, não me meto em política. Francisco,